A paz do Senhor Jesus, esse amigo que vos fala, pastor Leandro Souza. Estamos mais uma vez aqui através do YouTube para compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje é que está lá em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Antes de nós começarmos aqui na palavra, eu gostaria que você preparasse um copo com água, porque no final da mesma, no término da mesma, nós estaremos realizando uma oração para que Deus venha nos abençoar para a glória do Senhor Jesus. Então aqui no capítulo 12 de 2 Samuel, o título diz: Natã repreende a Davi. O rei Davi, ele tinha tudo para ser feliz. Deus havia dado tudo a ele. Mas infelizmente, por uma distração, ele se deixou levar pela cobiça dos olhos. Por isso que a Bíblia fala que a cobiça nos leva à corrupção. E a corrupção nos leva à queda, o erro, a falha. Então, Davi, ele desejou algo que não era dele. E ele possuiu. Porém, ele achou que ninguém iria descobrir, que seria algo que ficaria em oculto, ficaria em secreto. Tanto que ele usou todas as artimanhas possíveis para que isso fosse encoberto, para que isso fosse escondido, vamos dizer assim, debaixo de 7 chaves. Mas a Bíblia fala que não há nada que passe desapercebido dos olhos de Deus. Não tem como nós escondermos algo de Deus, porque Ele sempre esquadrinha e sonda o nosso coração. Então, o profeta Natã vai até Davi e relata o que aconteceu, conta a ele uma história e pergunta para ele qual seria a atitude dele perante aquela história. E ele diz que a atitude dele seria de mandar matar aquele homem porque ele agiu injustamente. E Natã diz para ele: Davi, mas esse homem é você. Você agiu injustamente. Você cobiçou, você desejou aquilo que não era seu. E Davi, ouvindo isso de Natã, no versículo 13 fala assim, ó: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Então veja aqui que Davi, ele teve uma atitude honrosa. Por quê? Porque ele pecou, errou, e a Bíblia fala que o erro dele era passível de morte, mas o que chamou a atenção de Deus foi o caráter de Davi. Ele não se pôs como vítima da situação. Não, ele simplesmente confessou: eu pequei contra o Senhor, eu errei, eu falhei. Na verdade, ali Davi estava arrependido. E é isso que Deus, ele quer ver em nós, arrependimento no nosso coração. Porque o ser humano, nós seres humanos, temos falhas, temos erros, temos imperfeições. Nós não somos perfeitos. Até mesmo quando tentamos ser perfeito, é aí que acabamos falhando mais ainda. Porque é uma tentativa de ser perfeito de forma, vamos dizer assim, artificial, de forma forçada, de forma forjada. Então essa palavra aqui nos mostra como Deus é generoso, como Deus é amável, como Deus é misericordioso.
às vezes você está aí passando por uma fraqueza, por um momento difícil na sua vida espiritual, porque todos passam por um momento difícil. Ninguém é super-herói, ninguém é super crente. Na verdade, mesmo orando, jejuando, lendo a Bíblia, você vai enfrentar adversidades na sua vida. Você vai enfrentar barreiras, você vai enfrentar situações. Claro que, juntamente com essas situações, vão vir as investidas do mal, vão vir as tentativas do mal para te desviar do caminho certo, para te desviar do caminho de Deus. Então, eu não sei qual a sua situação, mas se a sua situação é um erro, uma falha, né? Vamos dizer assim, como Davi errou, você tem errado, seja sincero para com Deus, seja verdadeiro para com Deus. Abra o teu coração para Deus, porque Ele é rico em misericórdia para perdoar. Ele perdoa o pecador. Deus, Ele ama o pecador. Ele não concorda, Ele não aceita o pecado. Deus não aceita o pecado, mas Deus ama o pecador. Ele ama o pecador. Aí às vezes as pessoas perguntam assim, mas em questão do pecado, pastor, no que isso ofende a Deus? No que isso atinge a Deus? Se nós formos olhar de forma humana, com olhos humanos, a gente até mesmo chega a pensar que não vai ter vamos dizer assim, um efeito contra Deus. Mas olha só isso aqui, ó. Olha só o que, olha só o que Natan falou aqui para Davi no 14, ele falou assim, ó. Mas, capítulo 12, versículo 14, ele fala assim, ó. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, quer dizer, como Davi pecou, ele errou, claro que o pecado dele vai trazer uma consequência para ele, mas ele deu brecha para que os inimigos de Deus blasfemassem contra Deus, para que os inimigos de Deus maldizessem ao nome do Senhor. É que nem você tem um filho, né? Você tem um filho e aquele filho seu ele tem um mau comportamento, ele tem uma mau conduta. Então aquela mau conduta daquele filho te faz ser mal visto ou te faz ser mal falado. Então aquilo vai trazer para você uma vergonha, aquilo vai trazer para você algo ruim, algo uma insatisfação, né? Uma insatisfação é a palavra certa. Então, quando Davi falhou, Davi errou, ele abriu brecha para que os inimigos de Deus blasfemassem. Por isso, Deus o perdoou para que ele não fosse morto, para que a alma dele não fosse eliminada, exterminada, mas a consequência daquele erro, infelizmente, viria sobre a vida dele. Foi uma época onde o reinado de Davi, enfrentou pragas, enfrentou pestes, enfrentou fome, miséria, coisas horrendas, simplesmente por essa, vamos dizer assim, essa brecha, essa vacilada que Davi acabou dando. Então, Deus ele perdoa. Se formos sinceros, se formos verdadeiros, se nos arrependermos de coração, Deus ele perdoa. Quantas vezes ele perdoa, pastor? A misericórdia dele é infinita, a Bíblia fala. É infinita. Mas o que nós não podemos esquecer é da consequência. A consequência, infelizmente, ela vem. A consequência da falha, a consequência do erro, a consequência das más escolhas. Então, procure colocar a sua vida inteiramente na mão de Deus. Procure buscar a orientação de Deus para a sua vida. Levanta a sua cabeça. Você pode ter errado, você pode ter falhado, mas hoje mesmo, Deus, Ele está te dando uma oportunidade. Ele está te dando uma chance de mudança.
Ele está te dando a oportunidade para você sair dessa situação, para você se levantar do chão, para você se levantar da onde você caiu. Você está aí prostrado, desanimado, triste, sem esperança. Levanta a sua cabeça. Deus, Ele tem algo grande para a tua vida. Deus tem um grande projeto para a tua vida. Se assim não fora, Ele não teria te escolhido. Porque Deus, Ele sabe quem escolhe. Ele usa a quem quer usar. Ele usa quem quer usar. Então não olha para nada, não olha para as circunstâncias, não olha para as tempestades. Não. Seja sincero como Davi. O que nós podemos usar como exemplo também é o rei Saul, que quando ele foi repreendido por Samuel, ele não teve o mesmo comportamento de Davi. Pelo contrário, ele quis colocar a culpa nos outros. Ele quis arrumar um culpado pela falha que ele mesmo havia cometido. Então nós não podemos ser como Saul. Temos que ser sinceros, temos que ser verdadeiros para com Deus. Se errarmos, temos que assumir o nosso erro, assumir a nossa falha, clamar pela misericórdia de Deus. E certamente o Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus dos céus, o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que vai te abençoar e te honrar para a glória do Senhor Jesus, tá bom? Pega aí o seu copo com água, vamos fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento nós entramos em oração, Senhor, pela vida de todas as pessoas que vão acompanhar essa mensagem. Meu Deus, eu te peço que o Senhor venha fortalecer, meu Pai, aquele que se encontra fraco, abatido, angustiado, aquele, meu Deus, que já não sabe mais o que fazer da sua vida, meu Deus. Já não sabe mais que rumo tomar, que caminho tomar, porque se sente sem saída, se sente sem direção. Sabe, meu Pai, eu me lembro da palavra quando fala que Jeremias, ele foi jogado dentro de um poço cheio de lama, de barro. Ele estava ali jogado ali dentro. E o Senhor, com cordas humanas, cordas feitas por trapos, o Senhor se usou de um homem, se usou de alguém para que Jeremias saísse daquele poço, saísse daquela situação. Então eu te peço, meu Deus, estende a tua mão poderosa, meu Pai. Não importa se vai ser por cordas humanas, se vai ser por cordas feitas por panos de trapo, não importa, meu Deus, mas que essa pessoa veja o teu agir na vida dela, que ela veja o teu cuidado, meu Deus, o teu socorro. Sabe, meu Pai, toca nesse coração que está abatido, que está angustiado, que está vazio, meu Deus. Sabe, meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, faz um milagre na vida dessa criatura. Meu Deus, atende, meu Pai, ao clamor dessa mãe, ao clamor desse pai, ao clamor dessa esposa, desse marido. Meu Deus, atende o clamor dessa criatura, meu Pai, que está clamando por um ente querido, que se encontra doente, enfermo, acamado, onde para a medicina não há mais saída, não há mais recursos, não há, meu Deus, como haver uma reversão. Ah, meu Deus, toca com o teu poder, Senhor. Usa, meu Pai, o teu poder. Faz o milagre acontecer, meu Senhor. Por favor, eu te peço, meu Deus, consagra esse copo com água. Coloque em cada molécula dessa água o teu poder, a tua unção. E aonde a mesma for usada, que o milagre aconteça. Pois é que eu te peço, meu Deus, e entrego a vida de todas essas pessoas nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém, e graças a Deus. Tá bom? Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado,
Compartilha com quem você conhece. Compartilha com a pessoa que está precisando também ouvir essa palavra, tá bom? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.